Hoje nós fazemos a nossa última reunião deste ano, de 2017. Foi um ano muito difícil no mundo inteiro. E muitas coisas aconteceram no planeta. Muitas surpresas, muitos sobressaltos, muitos temores e perplexidades em alguns casos. Aqui no país, nós continuamos em 2017 o que já tinha nos angustiado imensamente em 2016. Tinha começado em 14, foi a 15, mas 2016 era o ano que não queria acabar, não sabia terminar. Entrou em 17 e as mesmas tematizações se mantiveram. As ênfases de alguns personagens mudaram, alguns saíram, outros ascenderam às suas posições almejadas e para serem imediatamente relativizados pelo mesmo tipo de denúncia, de descoberta, ou pelos mesmos indícios, ou pelos mesmos esquemas, e, enfim, por tudo quanto se apresentou de maneira tão forte que, para que você mantenha o coração em dúvida a respeito do que de fato aconteceu, está acontecendo, é preciso que você se imbua de uma imensa credulidade. Do contrário, assim como os outros fizeram, os que os sucederam repetiram, e não é algo que foi inaugurado outro dia, é alguma coisa que já se perpetua por décadas, só vai crescendo e aumentando aqui entre nós. Do ponto de vista da expressão da fé, esse foi um ano de reafirmação das mesmas negações. Ou seja, não houve nada significativamente positivo, a não ser a reafirmação das coisas que se vinha negando sobre o Evangelho. Foi um ano de revalidações das negações, do descompromisso, da dissociação, do desvinculamento, do afastamento, do esfriamento, de tudo quanto já se vem denunciando há tanto tempo e que, infelizmente, só se abisma, só se dilata. No meio disso tudo, estamos nós aqui e um monte de outros nós, para além daqui, por exemplo, ali, ao vivo, agora, na VMVTV e depois nas muitas e muitas repetições, os milhares e milhares de acessos que essa simples fala feita aqui acaba sendo reproduzida em ambientes e para pessoas as mais variadas no país e no mundo inteiro. E por que eu digo isto? Porque nós aqui existimos à volta dessa descrição hoje, feita apenas como um preâmbulo para a gente não pular de paraquedas onde eu estou chegando. Aonde eu estou chegando é que na última reunião deste ano, eu gostaria muito que as coisas mais elementares do espírito do Evangelho tivessem algum lugar não romântico no nosso coração. Porque, na realidade, o ensino do Evangelho
no máximo, vem se tornando, para alguns, apenas um acolher solidário, mas sem compromisso. É uma espécie de acolhimento simpático, é como se fosse o eco de vozes ternas, mas que, todavia, não funcionam, não são factíveis de serem vividas, não produzem realidades que a gente possa, no cotidiano, praticar. São ensinos que não têm nada a ver com nossa ética pessoal, profissional, relacional, não nos trazem contribuições intensas à consciência em relação às nossas ações, ou desejos, ou intenções, ou motivações. Raramente são checados pela categoria, pelo significado, pelo ensino apresentado no Evangelho. Mas fica esse carinho enternecido, essa vontade de que tivesse sido verdadeiro, aquela saudade nostálgica de algo que podia ser perfeitamente verdade, quem sabe, para alguns entes muito especiais, se transforme em alguma verdade, mas para a nossa média humana geral é algo para além do alcance. Não só para além do alcance, mas nos parece um ensino que enfraquece, um ensino que despotencializa, que desempodera a gente, um ensino que abobalha, um ensino que não se pode usá-lo para fazê-lo recair e aplicar-se, por exemplo, sobre a dimensão política das nossas escolhas. O Evangelho diz uma coisa, a maioria não consegue nem negar que é o que está dito, porque é muito óbvio. Mas na hora de escolher, a gente diz, bom, isso é o que o Evangelho diz, eu vou tentar praticar no meu nível pessoal, quem sabe no meu lar. Mas na macro escala social, eu vou fazer escolhas radicais, hardcore, antagônicas ao Evangelho, mas eu creio que a gente vence o mal com o bem em casa. E olhe lá, mas na sociedade mais ampla, no mundo político, nas guerras institucionais, não. Aí a gente vence o mal com o mal. Aí é fogo contra fogo. Aí é agressão contra agressão. Aí é mentira contra mentira. Aí o mundo é pós-verdade definitivamente, embora a gente tenha a pretensão de, nas coisas pessoais, tentar convencer indivíduos em acessos de triunfalismo religioso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, desde que isso não se estenda para nenhuma outra dimensão na qual eu precise tomar decisões, porque se eu as tiver que tomar, as tomarei sem levar em consideração nada desse que eu digo para alguns indivíduos e para minha própria jactância pessoal, que é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida, hashtag só que não. Simples assim. O Evangelho, esquecido Evangelho, o Evangelho romantizado, o Evangelho pequeno principizado, o Evangelho de misse, um Evangelho de algumas pessoas dedicadas a tentarem chegar perto da sua vivência, enquanto outros dão o dízimo
para que esses poucos façam esse esforço em nome da coletividade. A gente paga para alguém se consagrar, ou para alguns se consagrarem, para a gente pelo menos dizer que o líder do grupo, ou os líderes, ou as figuras que representam mais proeminente o grupo, são pessoas acerca de quem você não tem dúvida da integridade e da honestidade deles. É o melhor aonde se consegue chegar. Porque na maioria das vezes, isso mesmo já não existe nem como referência assim, protocolar de algumas exemplificações que nos representam, uma espécie de praticante federal do Evangelho. É aquele indivíduo que você elege para ser o seu representante da prática do Evangelho. É uma espécie de deputado do Evangelho, que te representa. E você até contribui com esse partido. E ajuda. Quem sabe, se você ainda for dos melhorzinhos. Porque, do contrário, você diz, se esse negócio é de Deus, deixa Deus sustentar isso. A menos que te ofereçam uma barganha, uma troca, a menos que te digam que esse investimento tem volta, a menos que te prometam um bom negócio, a menos que te garantam um retorno certo, a menos que te assegurem que dar o dízimo é um bom negócio e trazer contribuições trazem retorno objetivo financeiro, pecuniário para as nossas existências, ou até nos impedem, quem sabe, de por esse contrato não adoecermos o tanto que adoeceríamos. Afinal de contas, Deus nos trata de maneira diferenciada. É uma palavra que se gosta de usar hoje em dia. Diferenciada, porque nós somos dizimistas e frequentamos algum lugar que nos diz coisas quando diz que, todavia, não terão nenhum significado além, no máximo, de uma catarse rápida e um sossega-leão por enquanto, até segunda-feira à tarde. Mas o Evangelho acabou. Acabou. Pode ser que algumas pessoas se levantem inflamadas por ele, mas no geral, aquelas que são as motivações, que são os propulsores desses que se tornaram as testemunhas dessa certeza, dessa impressão, revelação divina ao coração do homem e manifesta de maneira histórica, concreta, visível, perceptível e sensorial em Jesus, no que ele disse, no que ele fez, no que ele ensinou, no que ele advertiu, no que ele chamou a viver. Isso está muito, muito distante de nós. Querem ver? Eu vou ler. Só ler. E você veja como está distante de nós. Paulo, aqui em Colossenses, que era uma comunidade perto do rio Lico, hoje na Turquia, na antiga Ásia Menor, vizinha de Heriápolis, de Laodiceia, praticamente no lugar onde hoje os turistas encontram as termas de Pamukkale, aquela região toda de Colossos. Para esse lugar de cidades esplendorosas, de riqueza, de produção científica à época, de grande fervor de natureza econômico-financeira, de importância política pivotal no ambiente do Império Romano na Ásia Menor,
onde havia também muita cultura filosófica, de várias linhas diferentes de pensamento. Para esse ambiente e para os indivíduos que no meio daquele ambiente tinham dito que haviam crido no Evangelho de Cristo, conforme lhes tinha sido ensinado por Paulo, por Epáfras, por Epafrodito, por indivíduos que tinham chegado ali levando esta palavra, Paulo fala com eles nesses termos, dizendo: eu não cesso de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Não tem ninguém aqui a fim disso. Em toda sabedoria. Você tem a ambição de se tornar sábio? Eu peço que vocês se tornem sábios, que vocês sejam tomados de compreensão espiritual, a fim de viverdes de modo digno de Cristo neste mundo, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder espiritual, segundo a força da glória eterna, pela motivação de quem sabe que é habitado pela eternidade, por um poder inesmagável. Sim, a minha oração é para que vocês vivam com toda perseverança o Evangelho, com longanimidade no trato misericordioso para com o próximo, e para que vocês o vivam com alegria, cheios de gratidão. Gratos a Deus que dia a dia os ensina a tornar-vos idôneos, como verdadeiros herdeiros da herança da luz, vivendo no mundo. Isto porque vocês compreenderam que Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso porque entendemos e discernimos que Ele é a imagem do Deus invisível, que Ele é o primogênito de toda a criação, pois cremos que nele todas as existências do universo dele derivam e nele subsistem e dele procedem, que Ele é o centro de todas as coisas, que Ele é antes de tudo, que nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, Ele é o princípio, Ele é o fim, e Ele é o pacificador, o reconciliador de toda a criatura com o seu Criador, e que a cruz é a simbolização definitiva para o entendimento e para a compreensão humana de que todo o abismo entre Deus e o homem foi completado, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aí ele diz: porque vocês creem assim, a vida de vocês muda. Ele diz: eu mesmo, por causa disso, diz o verso 24, me regozijo até nos meus sofrimentos. Isso é tão poderoso em mim, que toda injustiça que eu recebo, todos os maus tratos, todas as perseguições, todos os desprezos, tudo que vocês sabem que eu experimento e ele experimentou numa dose em que pouca gente conheceu, ele diz, por causa dessa compreensão, até regozijo, um estranho regozijo, procede, brota dentro de mim. Porque eu sei que eu fui feito ministro dessa palavra, desse ensino, dessa vida, desse convite. E é por causa disso que eu convido todo ser humano. E eu me esforço e me afadigo, e me entrego e me empenho com toda a minha força e desejo para que essa palavra alcance as pessoas.
Eu gostaria que vocês soubessem as lutas que eu enfrento, mas tudo isso é pequeno, é pouco, porque eu discerni que nele, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso, eu não entrego a minha mente a raciocínios falazes, nem deixo que concepções produzidas pela vaidade das cerebrações definam o meu caminhar. Eu tenho princípio, eu tenho fim, eu tenho esse eixo, eu tenho esse espigão, eu tenho essa raiz inarrancável, plantada em mim. Por isso eu digo a vocês, se vocês receberam a Cristo assim, desse jeito, do jeito que eu estou ensinando, então andem nele. Andem nele. Se ele é isso mesmo, andem nele. Agora, se ele não é nada disso, larga de vez. Não perca seu tempo. Mas se ele é isto, ande nele. Aí ele prossegue e diz, cuidado, para que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia, com a sua ideologia, com as suas sutilezas, com os argumentos produzidos na humanidade mais vociferantemente animalesca, conforme rudimentos tolos e primitivos, e legislações que morreram porque não faziam sentido com o Evangelho. Não voltem atrás, não regridam para a pena de morte, para a morte, para o ódio, para o olho por olho, para o dente por dente. Não! Vocês são de Cristo. Vocês sabem que nele habita toda a plenitude da divindade. Vocês sabem que nele todas as leis e legislações simbólicas do passado morreram e que agora o que resta é viver em amor e em fé. Ao invés de vos deixarem julgar, de vos permitirem serem julgados pela opinião antiga, primitiva, boba, superficial, idiotizada dos que vos julgam pelo tipo de comida que vocês comem, ou pelo tipo de bebida que vocês bebem ou não bebem, ou se vocês frequentam lugares, ou se vocês obedecem liturgias, porque tudo isso passou em Cristo Jesus. Por isso não deixem nem fiquem sob o arbítrio de ninguém que controle a cabeça de vocês, evocando essas realidades que na cruz morreram, chamando vocês para essa retroação ao ódio, à vingança. Mesmo que eles cheguem pretextando e falando que são humildes, ou em nome de humildade, ou em nome de anjos, de visões, de revelações, enfatuados como eles vêm, com a sua mente carnal, vaidosa, querendo impressionar pessoas e controlar pessoas, não se entreguem a isto, porque esses que assim procedem não têm Jesus como centro de tudo. Cristo não é o cabeça, Cristo não é a chave hermenêutica para eles. Mas para vocês, se de fato na cruz Jesus morreu, e se vocês creem que na cruz vocês morreram com Ele, que a morte dele não era só uma simbolização, a morte dele era uma realização de inclusão de tudo que existe, porque ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo e que no meio da história, na plenitude dos tempos, teve a sua cruz levantada como expressão do fato de que está tudo pago e consumado. Todas as consciências podem se voltar para Ele e nele encontrarem misericórdia, graça e acolhimento. Essa é a palavra. Não deixem que ninguém, pretextando qualquer coisa, afastem vocês disso. E ao contrário,
se vocês de fato creem, não apenas na crucificação, mas creem que vocês estavam na cruz, que Ele levou o que é meu e o que é seu, levou as nossas dores e culpas e alienações e idiotices na cruz. Portanto, se vocês creem que morreram com Ele, morram então para as idiotices do mundo, da religião, sujeitando-vos outra vez a ordenanças humanas, a taras humanas, a vontades humanas impostas a outros, porque dá gozo no tarado saber que uma multidão fica ensandecida e fanatizada e obedece na prática de loucuras que o Evangelho aboliu. Portanto, se vocês creem que quando Jesus ressuscitou, vocês também ressuscitaram, e é por isso que vocês têm certeza de que já são filhos da eternidade, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então mudem a referência de pensamento. Pensem nas coisas melhores, mais sublimes. Pensem no que tem a ver com amor de Deus, graça de Deus, justiça de Deus, verdade de Deus, acolhimento divino. Manifestem isso, amem a Deus no próximo. E façam isso com o regozijo de quem já se sabe habitado por uma glória eterna, por quem já sabe que passou da morte para a vida. Se é assim para vocês, prestem atenção. Então, olha aqui para mim. Se é verdade, na prática, façam morrer a vossa natureza terrena. Não deem comida para o mamífero é insaciável. A besta, esse centauro, que sou eu, metade gente, metade bicho, não pode ser alimentado. Matem o mamífero insaciável. Matem o predador em vocês. Façam morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, o sexo objético, a impureza de uma mente que não consegue se concentrar em absolutamente nada que possa ser confessado limpamente, porque a produção mental não pode ser conhecida, porque é imunda. Façam morrer a paixão lasciva, essa vontade de devorar como um predador a carne do outro e descartar. Façam morrer o desejo maligno, as vontades entranhadamente perversas. Façam morrer a avareza, o apego à materialidade, ao dinheiro, à posse, porque isso é idolatria. Fiquem sabendo que por causa dessas coisas, a gente recebe retorno delas mesmas contra nós. Ora, nessas coisas, todos aqui já andaram em outro tempo, já vivemos nelas, deveríamos tê-las deixado para trás. Agora, porém, eu vos digo, despojai-vos, abandonai igualmente isto aqui também. Ira, ira, ira. O Evangelho, se entra em mim, ele tem que começar a vencer a ira em mim. Despojai-vos da ira, da indignação, que hoje em dia é uma virtude. As ideologias estão estimulando a ira, a indignação, é ódio, se está estimulando. Nós contra eles, o tempo todo. Fazei morrer o ódio,
a ira, a indignação, a maledicência, essa irresponsabilidade absoluta para com a existência do outro, capacidade que a gente vê na internet. Meu Deus, quanta maledicência! Isso é um esgoto, é um vômito de bosta oral maledicente o tempo todo. Fazer isto morrer, acabar na vida de vocês. A linguagem obscena do falar, o tempo todo jogando desconstrução de caráter nos outros, ou na personalidade do outro, obscenizando as relações. Não mintais uns aos outros. Que coisa mais idiota, né? Não mintais uns aos outros. O Evangelho tem essa ousadia de dizer isso. Não minta, não. Para ela, nem para ele, nem para ninguém. Siga a verdade em amor. Não mintais uns aos outros. Uma vez que vós vos despistes do mamífero, do velho homem, do predador, com a sua vontade predatória, e de fato o Evangelho se tornou realidade e uma nova criação, uma nova criatura começou a brotar em vocês, então revistam-se de fato do novo homem. Sejam um novo homem, sejam a expressão da evolução da humanidade. Não voltando para o olho por olho, dente por dente, vingança por vingança, ódio por ódio, maledicência por maledicência, separando o mundo entre raças, etnias. Não! Se vocês de fato deixaram a vida de predadores e se tornaram gente da nova criação, que vai herdar a glória da sociedade eterna por vir, se isso é verdade, então, acolham a imagem de Cristo em vocês, a imagem daquele que criou vocês, e parem de existir com o olhar supremacista, preconceituoso, nojento e asqueroso dos que dizem: eu sou melhor do que ele porque eu sou grego, ele é judeu, eu sou melhor do que ele porque eu sou judeu e ele é gentil, eu sou melhor do que ele porque eu fui batizado e ele é inferior a mim porque não foi, eu sou melhor do que ele porque eu não sou um bárbaro, eu sou melhor do que ele porque eu sou cristão, eu sou melhor do que ele porque ele é islâmico, eu sou melhor do que ele porque eu frequento a igreja, eu sou melhor do que ele porque ele é ateu, porque ele é agnóstico, eu sou melhor do que ele porque eu dou dinheiro para as causas institucionais e ele sonega. Parem com isto. Se vocês de fato morreram com Cristo e se revestiram de Cristo Jesus, todo esse espírito de divisão, de ódio, de hostilidade, de separação, de juízo, tem que morrer em vocês. E nas escolhas políticas de vocês, nas escolhas sociais, vocês têm que olhar a vida com esses olhos, ou Cristo não habita em vocês. Por isso, se vocês são de Deus, se encham de afetos de misericórdia. E ao invés de andarem cheios de ódio, de juízo, encham-se de compaixão, de bondade. Sejam capazes de andar abertos, crendo que vocês podem aprender todo dia um pouco mais. Isso é ser humilde. Andem com mansidão, com longanimidade. Acreditem esperançosamente na possibilidade
de que a vida humana possa mudar, possa se converter, possa se regenerar, possa ser transformada, ou então o Evangelho não habita você. Sejam capazes de se suportarem uns aos outros. Relacionalidade é difícil, mesmo. Tem gente muito idiota e tem gente muito arrogante. Tem gente que pensa que sabe muito e tem gente que, infelizmente, sabe de menos demais. Aí, relacionar-se é complicado. Só é possível se você tiver a disposição implantada do amor em você. Por isso, suportai-vos uns aos outros, a começar de casa. Perdoai-vos mutuamente. Se você tiver motivo de queixa contra alguém, perdoe, assim como Cristo, tendo queixas contra ti, te perdoa, perdoa aquele contra quem tu tem queixas. Ou então desiste, porque Jesus tem queixa pra caramba a teu respeito. Se você não quer viver com a queixa de Deus sobre ti, não guarda queixa contra ninguém. Perdoa. Você não precisa andar com ele, ser sócio dele, continuar ao lado. Só perdoa e segue. Deixa ele em paz. Prossegue a tua existência. Acima de tudo isto, porém, vivam o amor. Busquem amar. E amor não é emoção, é uma decisão mental. É escolha. Está com vontade de meter a mão nos córneos dele, mas não, eu vou dar de comer. Eu vou dar de beber. Eu vou vestir. Eu vou perdoar. Eu não vou me engatar e botar o pé no pescoço. Eu vou levantar, deixar, seguir. Isso é amor. É escolher as escolhas da vida. É escolher para o outro aquilo que eu gostaria que em circunstâncias iguais fosse escolhido em meu favor. Isso é amor. Só isto. E seja a paz de Cristo, a paz, aquele sossego, a paz de Cristo, o árbitro nos vossos corações. É o STF da consciência, mal comparando, claro. É o Supremo Tribunal, é a paz de Cristo, no meu coração, no seu. Sem essa paz, não fique com ninguém. Sem essa paz, não dê para ninguém. Sem essa paz, não faça sociedades. Sem essa paz, não crie relacionamentos. Sem essa paz, não prometa prosseguimentos. Sem essa paz, não faça nada. Só vale a pena fazer se você puder fazer com essa paz de Cristo. E o que é a paz de Cristo? É um sentimento? Não. É a conjunção das certezas sobre a palavra, o ensino e o Espírito dele, sendo soberanos, definindo as escolhas do meu coração. Isso é ter a paz de Cristo como árbitro no coração. E ele diz, e façam isso com gratidão. Porque aprender a viver assim é um tesouro. Ser assim é maravilhoso. Privilegiar estas coisas é o que de mais excelente se pode escolher para a vida. Assim, habite ricamente em vós o Evangelho. E vocês sejam cheios do Evangelho. Que os pensamentos de vocês sejam segundo o Evangelho. Que pelos pensamentos segundo o Evangelho vocês eduquem os sentimentos de vocês para serem segundo o Evangelho.
que pensamentos segundo o Evangelho, que eduquem sentimentos segundo o Evangelho, eduquem emoções para serem curadas pelo equilíbrio que vem da consciência do Evangelho. Isso é ser habitado por Cristo. E mais, ajudem-se uns aos outros, aconselhem-se mutuamente, estimulem-se, levantem-se, encorajem-se, encantem-se na fé, cheios de motivação espiritual que transborde da vida de vocês para a vida do próximo. E tudo que fizerdes, tudo, olha aqui para mim, e tudo que fizerdes, seja em palavra, o que você fala para os outros, seja em palavra, seja em ação, em construção, em criação, em produção, fazei-o tendo Jesus na mente, o Evangelho, o ensino, o amor, o perdão, a justiça, a fidelidade, a misericórdia, a graça, a verdade. Que isso esteja em vocês. E façam isso sabendo que é um privilégio viver assim. Aí Paulo depois disse, olha, tem um monte de gente aqui mandando abraços e tal, Deus abençoe, tchau. Porque isso é o Evangelho. Você quer ser do Evangelho? O chamado do Evangelho é para fazer gente assim. O que não é assim, pode ser até um esforço na direção de, quem sabe, um dia a gente querer que assim seja para nós, mas enquanto não começa mesmo que a gente esteja longe de já ser qualquer coisa próxima a uma conclusão disso, mas tem que começar. E começa com essa vontade de que seja assim. Eu ainda não sou, mas isso vai crescer em mim. E eu não vou fazer esquizofrenia na minha vida. É assim, é a semente da vida. É a semente da vida para a minha mente, para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para todas as minhas relações, relação conjugal, relação com os filhos, relação com as pessoas, relação com os amigos, relação com os inimigos, relação com quem gosta da gente, relação com quem nos abomina, relação com todos. Nossas escolhas, a gente não vai escolher politicamente quem vai ganhar, a gente vai escolher aquilo que se afina com a harmonia de Cristo o máximo possível. Eu posso não ganhar fazendo essa escolha, mas eu não vou perder fazendo essa escolha. Eu não ganho quando os votos se somam. Eu ganho é quando a minha consciência não se corrompe em relação ao Evangelho, fazendo uma escolha contra o Espírito de Cristo, em qualquer que seja a direção. Existem pessoas ou grupos que possam nos representar de maneira absoluta quanto a esse padrão? É claro que não. Mas a gente escolhe o que mais se alinha, o que mais se aproxima, o que mais seja humano, o que mais seja justo, o que mais seja verdadeiro, o que mais pareça e o que mais expresse e o que mais manifeste esse Espírito aqui descrito, aqui apresentado e ensinado por Jesus. É assim no seu trato do dinheiro, é assim no seu trato de tudo, é assim no trato da existência. Agora, eu sei que para muita gente
que está me vendo aqui, vendo ali, isso tudo que eu estou dizendo é uma grande utopia. Olha só, eu sou uma porcaria. Eu sei a porcaria que eu sou. Mas você vai ter que me olhar todo dia sabendo que eu sou uma porcaria, que crê nisso, e que apesar de ser uma porcaria, todo dia pede para não trair o Espírito. Amém. E para o Senhor me curar. Que fique longe de mim o que no passado eu já deixei, e que fique longe de mim o que no presente possa ainda me penetrar. Eu já deixei para trás prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo lascivo, desejo maligno. A avareza nunca me molestou. Mas eu todo dia busco me despojar igualmente de toda ira, de toda indignação, de toda maldade, de toda maledicência, buscando não mentir para o meu próximo e me despir do espírito predatório e me revestir de Cristo. Eu quero ser um Jesusinho andando por aí. E quero olhar o mundo sem distinção. Sem judeus, sem gregos, sem cristãos, sem islamitas, sem maiores, sem menores, sem pretos, sem brancos, olhando com graça em todas as direções, porque esse é o Espírito de Cristo. Quero aprender a te suportar. E se eu tiver queixa, vocês sabem que eu não tenho vacilação. Se eu tiver queixa contra alguém, eu chamo alguém e falo, e resolvo, e limpo. E sigo. Tenho andado todos esses anos sem carregar ódio, raiva, ira, amargura contra ninguém. Eu quero ser perdoado de todos os meus pecados antes de abrir a boca. Por isso eu perdoo o meu próximo antes que ele abra a boca para reconhecer qualquer coisa. Eu o trato como Deus me trata. E peço que a palavra de Cristo me habite. E faça o possível para que a paz dele seja o juiz supremo na minha consciência. E apesar de ser uma porcaria, tudo que eu faço, tudo que eu digo, todas as minhas ações, eu tento fazê-las nas suas relatividades, crescendo na direção de que fiquem grávidas da glória de Cristo. Por isso, me diga que é mentira, que eu vou dizer que você é mentiroso. Essa palavra não encontrou sua plenitude em mim, mas eu sei que ela é verdade, porque ela realiza esse bem em mim. E se não fosse essa palavra, esse homem, com todas as suas relatividades, não estaria aqui, vivo na presença de vocês. Eu estou vivo porque o Evangelho me manteve vivo. Sem esse Evangelho, eu seria autodestrutivo bastante para não ter virado os 19 anos. Então, me acusem de tudo menos de uma coisa. Não digam que não tem aqui uma bosta cheia de vontade de ser glorificada no amor de Deus, vivendo o Evangelho, para, de dejeto, se transformar em homem, todo dia, segundo a imagem de Cristo Jesus, descrito e ensinado, aprendido, absorvido por mim no Evangelho, e que me habita, porque Jesus não é uma ideia. Ele ressuscitou dentre os mortos. É pessoa viva e que vive em mim.
e em todo aquele que o invocar. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo. Comam a minha palavra, comam a minha vida. Eu não estou convidando vocês para comerem carne, eu estou convidando vocês para comerem a minha vida, as minhas ações, a minha palavra, o meu ensino, o meu espírito, as minhas práticas. Comam! E por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele lhes deu um cálice, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, bebam-me, bebam a minha vida. Toda comida, lembre vocês de onde vem o pão que alimenta para a vida eterna. Que toda bebida, lembre vocês de onde vem a subsistência que nos mantém para a eternidade. Alimentem-se de mim e vocês vão viver por mim. Bebam a minha vida e vocês carregarão o sangue da minha vitalidade em vocês. Isso é simbolização de tudo aquilo que no Espírito, pela fé, nós podemos, hoje e agora, decidirmos começar a praticar. Eu vou me... Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Na noite que foi traído, tomou um pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é a minha vida, vivei-a, comamos todos. E depois de terem comido,
tomou um cálice e deu a cada um deles, dizendo-lhes: essa é a aliança que eu faço com vocês. Bebam dela. Bebam da aliança da vida. Todos os dias. Escolham a vida como existência. Escolham a minha vida como sangue, como seiva, como poder. E escolham a confiança nesse testamento. Essa é a minha herança de vida dada a vocês. Bebam-na. É contigo que falamos. Nós cremos na ressurreição. Cremos no Espírito Santo. Cremos na habitação de Deus no homem. Cremos no poder da esperança. Cremos na força da fé. Cremos na indestrutibilidade do amor. Cremos que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Cremos que quem diz a última palavra és tu. Amém. Cremos que nessa pós-modernidade líquida nada mudou. Mudou para os homens, mas não mudou em ti, porque tu continuas o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E mesmo o coração, a mente, que fique mais possuída de adereços e de chipamentos, de inteligências artificiais, ainda assim o coração continuará primitivamente clamando por um sentido para além do horizonte, em ti. Nós sabemos que essa mensagem não morre. Nós sabemos que tu levantas de geração em geração muitos outros que vão crendo de novo, crendo e se erguendo e se pondo em pé e se apaixonando pela ressurreição dos mortos. Por favor, enche-nos do teu Espírito e de alegria verdadeira, sincera. Vence as nossas depressões com a alegria da vida eterna, com essa certeza de que no mundo a gente tem esmagamentos mesmo, aflições, perrengues, dores, doenças, cânceres, perdas, mortes, choques, surpresas. Mas nós continuamos indestrutíveis. Podemos ser abalados, mas não destruídos. Podemos ser perplexos, mas nunca desistentes. Podemos ficar angustiados, sem perder a paz. Podemos habitar ambivalências e ambiguidades, sem perdermos a força da verdade no nosso coração. Por favor, derrama essa compreensão sobre nós. Amém. Marca-nos, sela-nos, fere-nos com a tua palavra. E que essa ferida não sare nunca, que ela fique aberta para sempre na gente. É o que eu te peço por mim, pela minha mulher, pedindo que tu perdoes os nossos pecados, os meus, os dela, os dos nossos filhos, os pecados da nossa casa, os pecados dos nossos netos. Perdoa os nossos pecados e dá-nos um coração quebrantado. Perdoa os nossos pecados e dá-nos prazer em nos convertermos a ti, em tudo que em nós falte se curvar a ti.
É o que eu te imploro por mim e por todos. Em nome daquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um Feliz Natal. Que Deus nos abençoe. Até o dia 14. Com a graça de Jesus.